é uma situação delicada, né, Lobo? Complexa, delicada e muito séria. E o que a Comissão de Infância e Juventude da OAB sempre enfatiza nas palestras, nos seminários, nos debates, é a prevenção, Lobo. Para você estar ali prevenindo um abuso, você estar trazendo as informações para a sociedade, os pais estarem atentos com os seus filhos, atentos ao comportamento dos seus filhos, com quem o seu filho está teclando no celular, com quem o seu filho está conversando na internet, no computador, com quem o seu filho anda, porque, infelizmente, Lobo, 90% dos casos de abuso sexual ocorrem dentro de casa, né? Os abusadores são da própria família, né? Então, muitos dos casos, a família não quer denunciar, por achar que vou estar prejudicando meu tio, meu avô, meu padrasto, enfim. Vou estar prejudicando ali alguém da minha família, desestruturando o ambiente familiar, né? Mas a maioria dos abusadores são de dentro de casa. Por isso, os pais devem prestar atenção no comportamento dos seus filhos. Doutora, tem tido um acréscimo muito grande no estado de Mato Grosso nesse contexto, né? Muito. Inclusive, agora no ano de 2019, pelos dados da Secretaria de Segurança Pública, teve um aumento considerável. 4 casos de abuso sexual contra criança e adolescente por dia em Mato Grosso, né? Foi registrado, são dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública, onde no primeiro trimestre de 2019, só para vocês terem ideia, foram 399 casos de abuso sexual contra criança e adolescente. E isso, Lobo, assim, não chega nem perto da realidade, porque infelizmente tem muitos casos que não são notificados. Tem, como eu disse, tem muitas famílias que não querem se expor, né? Ou tem vergonha, ou tem preconceito, ou realmente é porque é um tio, é um parente próximo e ela não quer se expor e denunciar. Então, muitos casos são subnotificados. Doutora, como prevenir a violência sexual contra criança ou adolescente? Fico quase de anseio com aquilo que tu já respondeu anteriormente. Sim, então, como eu digo, nós temos que trazer para a sociedade, orientações, informações, né? Onde buscar essas informações? Uma criança está sendo abusada, meu vizinho sabe, né, que a criança está sendo abusada, um vizinho sabe que ela está sendo abusada, que ela está sendo violentada. O que ele pode fazer? Denunciar. Vai no conselho tutelar, vai na polícia militar, tem que denunciar. Então, todas as vezes, eu falo sempre, Lobo, que todas as vezes que a gente toca nessa ferida, que é a violência sexual contra a criança, sempre é incrível, aumentamos o número. Aí começa todo mundo a denunciar. Ah, não, mas eu escutei falando onde que tem que denunciar. Porque, gente, isso é muito sério. Violência contra criança e adolescente é muito grave. Em Sorriso, agora, recentemente, uma menina de 8 anos foi abusada sexualmente pelo padrasto. Um crime que choca, porque vai tirar toda a inocência dessa criança, os sonhos dessa criança, sem falar que mexe com o psicológico, né? O que esperar de um futuro de uma criança abusada sexualmente? Então, isso é muito sério, né? E eu gosto sempre também, Lobo, de relembrar para as mães. Nós sempre buscamos orientar as mães. As mães, elas têm o dever de cuidar, de proteger a sua filha, o seu filho. E se a própria mãe, que é a guardiã da criança e do adolescente, assim não o fazer, ou seja, se ela souber que o seu filho está sendo abusado e ela não denunciar, é muito importante deixar claro, Lobo, que ela também responde por crime de estupro de vulnerável juntamente com o abusador. Porque ela tem a responsabilidade de
denunciar e não o fez. Então, temos que deixar isso muito claro para a sociedade. Temos que denunciar. Quem não denuncia está sendo omisso na prática de abuso contra criança e adolescente. A mãe tem o dever de cuidar, obviamente, mas tem o dever maior ainda de denunciar, né, doutora? Com certeza, né? O que você espera da sua mãe, né? Da que tem o poder, né? Sobre a sua vida, sobre cuidar de você, estar com você, ter todos os cuidados. Você espera que ela vai te dar toda a proteção. Então, a mãe, ela tem a obrigação de denunciar. E muitos casos, Lobo, que são assim, que chegam na nossa comissão e nós achamos assim, que nos chocam, né? Que nos chocam, são mães que sabiam que o abusador, que o padrasto ou o pai estava abusando da sua filha ou do seu filho, mas não contava, não denunciava. E aí chegava até a gente, mas por que ela não denunciava? Ou por situação afetiva mesmo, ela tinha aquele afeto, aquele amor, e não queria perder aquele amor do companheiro, né? Ou por situação financeira. Ela depende financeiramente do companheiro, e aí ela fala, não vou denunciar porque eu dependo financeiramente dele. Mas é a sua filha. É o seu filho, você tem a responsabilidade de denunciar. E aqui eu faço um apelo para toda a sociedade, tanto de Sinop, como aqui a região norte, na verdade, Mato Grosso. Um apelo que todos que souberem que crianças e adolescentes estão sendo abusados, todos têm o dever e a responsabilidade de denunciar. Na Constituição Federal, Lobo, é muito claro. Criança e adolescente é dever e responsabilidade do Estado, da sociedade, do governo, enfim, da comunidade, enfim, de todos nós. E é um crime que repudia toda a sociedade, a imprensa, autoridades constituídas. É um crime repudiante. Chocante, repugnante, né? Essa menina de 8 anos, ela teve o ímã rompido, lesão no ânus, uma criança de 8 anos. Olha que repugnante, que chocante. E assim, saber que é um crime, Lobo, que na verdade nos acompanha há muito tempo. E quanto mais nós tratamos, tanto que tem o 18 de maio, que é o Dia Mundial de Combate à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Então, quanto mais tratamos do tema, mais casos surgem, como esse dessa menina e como muitos outros que nos chocam, de bebês, inclusive, tá, Lobo? De bebês que são violentados, então é muito grave. Doutora, a violência contra a criança e adolescente, quais os locais que tem mais incidência, onde mais acontece? A senhora tem esses dados, essa estatística, o estado do Mato Grosso tem? Então, geralmente as pessoas pensam que nas famílias mais carentes acontecem mais os abusos, né? Na verdade, a classe, não tem classe social para abuso sexual. Pode acontecer tanto na classe média, quanto na classe alta, quanto na mais carente. Não tem um parâmetro para isso. Agora, realmente, nas classes mais carentes, onde tem desestrutura familiar, né? Então, aquela criança, aquele adolescente que está largado na rua, que a mãe tem que trabalhar e trabalha o dia inteiro e não tem com quem deixar, enfim, aí o ambiente fica mais propício para casos de abuso. Quais as penalidades para quem cometer um crime tão brutal como esse? Varia. Até porque a senhora é advogada e tem todo esse trâmite, pode falar, claro, para os nossos ouvintes. Claro. De 8 a 15 anos de pena na legislação penal brasileira, no regime fechado, para quem cometer estupro estupro de vulnerável. Lembrando, Lobo, que 14 anos teve inclusive várias discussões a respeito de mas ela tem 14 anos, mas ela já tinha uma vida sexual ativa
e ela já tinha uma vida sexual ativa e acabou tendo relação sexual consentida pela adolescente. Configura crime de abuso sexual, estupro de vulnerável, tá? Porque o STJ já deixou muito claro. Não importa se tem 14 anos, se tem uma vida sexual ativa, configura crime. Ou seja, de 8 a 15 anos de regime fechado para esse tipo de crime, e se resultar morte, aumenta-se para 30 anos de reclusão. Ô, doutora, o abuso sexual não precisa ver o ato, né? Basta, de repente, passar a mão, acariciar, coisa parecida, e já caracteriza o abuso, né? Muito importante essa sua pergunta, Lobo. Muito importante, muito interessante. Por quê? Porque muitos adolescentes, muitas crianças, elas não sabem o que é o abuso sexual. E aí, quando a gente vem e traz essa informação, até para a própria família, até para a própria sociedade, pensa que tem que ter o ato praticado, tem que ter o sexo, tem que ter a penetração, e não tem que ter isso daí. Um toque, uma carícia, até você, porque tem vários tipos de abuso sexual, tá? Tem o abuso sexual que é realmente por toque, por carícia e o ato em si praticado, mas tem também aquele abuso sexual que não tem toque, que é o abuso sexual de você chegar e falar para um menor, obrigar um menor, por exemplo, a assistir um filme pornográfico com a pessoa. Isso daí é um abuso sexual. Ou então chegar para um menor e fazer ele se despir para filmar um menor. Isso daí também configura abuso sexual. Ficar abraçando, né? E isso daí tudo configura. Então, qualquer tipo de ato sexual que estimula o adolescente ou a criança é abuso sexual. E isso é muito importante trazer para a sociedade. Não é só o ato sexual, não é só com penetração, com esse tipo de situação. Não. Você tocou nas partes íntimas, você tocou numa perna de uma criança, é abuso sexual. Doutor, o ECA é muito bonito somente... quando se fala o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a criança precisa, sim, ser protegida, obviamente. Mas eu vejo o ECA uma coisa muito superficial. Como é que a senhora avalia o ECA hoje, Estatuto da Criança e do Adolescente, protegendo as crianças no contexto geral? Eu vou ser muito sincera contigo, Lobo. O Estatuto da Criança e do Adolescente é como você mesmo disse. Ele, para você ter uma ideia, ele é reconhecido a nível mundial. O nosso estatuto de proteção, porque ele traz muita proteção para a criança, para o adolescente, para o próprio infrator, tá? Então, o ECA é reconhecido a nível mundial. Porém, muitas coisas que estão ali no ECA, os artigos que estão ali no ECA, infelizmente, eles não são respeitados. Né? O Estado, a sociedade, o poder público precisa entender que criança e adolescente é prioridade absoluta. Quando a gente diz prioridade absoluta, é prioridade absoluta, Lobo. Você não tem que estar implorando para ter uma creche para o seu filho estudar. Você não tem que estar implorando para ter uma escola para o seu filho estar estudando. Não tem que implorar para o seu filho não morrer numa fila do SUS. Isso é prioridade absoluta. Então, os governantes têm que entender que criança e adolescente é prioridade absoluta e tratar com esse respeito. E é isso que eu digo que o ECA não é respeitado. Porque ali traz vários artigos, traz uma proteção muito forte para a criança e para o adolescente. Mas, na prática, nós não vemos isso. Doutora, é claro que a gente tem que defender a criança e nós defendemos no dia a dia. Eu trabalho na imprensa há muitos anos e defendo a criança, o adolescente, no contexto geral. Isso é obrigação de cada cidadão. Mas por que também, nos últimos anos, tem aumentado tanto os atos infracionais dos menores adolescentes? Isso daí é muito relevante, né? Assim, porém, o que nós temos aí... que a gente percebe é que os adolescentes, eles
enxergam o Estatuto da Criança como uma proteção, que eles vão apenas ser o quê? Eles cometeram um crime, é um ato infracional, eles vão ficar recolhidos, né, no sistema socioeducativo, e depois ele vai sair, enfim, né? Só que a gente sempre traz, Lobo, que a partir dos 12 anos de idade, o adolescente já responde pelo ato infracional. Ou seja, se ele matar, se ele roubar, ele vai ser preso, vai ser punido. Ah, mas doutora, é um ato infracional. Sim, é um ato infracional. Porém, aí o senhor vai saber muito bem do que eu estou falando. Nós conhecemos o nosso sistema penal. Nós conhecemos o nosso sistema prisional. E aqui eu falo, não só do Brasil, mas em especial de Mato Grosso. O Pomeri, aonde ficam os adolescentes, não diferenciam nada de uma cadeia pública, de um Pascoal Ramos, de um Carumbé, de uma Mata Grande, não diferencia em nada. Uma Ferrugem em Sinop. Uma Ferrugem em Sinop é igual para pior. Para pior. Então, assim, o que nós temos que trabalhar é a escola para esses adolescentes. A gente tem que ter escola integral, em tempo integral, tem que tirar esses adolescentes da rua, né? Trazer esses adolescentes para ambientes familiares, né? Porque é muito fácil falar, olha, tem que matar todo mundo e adolescente tem que ir, né, pra cadeia, tem que ir não sei o quê. Mas não, e a nossa responsabilidade? Então nós temos que estar trazendo esses adolescentes que são o futuro do nosso país para dentro da sociedade, dando chance para esses adolescentes de trabalharem, dando chance desses adolescentes de estudarem, para terem um futuro melhor. Doutora, falar o quê? O que a senhora gostaria de falar da menoridade penal? A senhora é a favor que uma criança, você acabou de dizer, com crianças que praticaram um ato infracional com 12 anos, ele pagará pela sua pena. Ou 45 dias, ou 90 dias, ou 6 meses, a justiça que vai determinar. E a menoridade penal? O que a senhora tem a dizer a respeito? Como é que a senhora vê essa discussão a nível de país? Então, hoje nós somos contra a redução da maioridade penal. Por quê? E eu vou explicar o porquê. Como eu disse, nós conhecemos o sistema prisional. O adolescente hoje que comete um crime, ele vai ficar até 6 meses internado. Porém, tem trâmites aí no Senado, tem trâmites em Brasília, que estão sustentando uma penalidade maior para casos de estupro, de homicídio, né? Então isso daí tem que ser estudado de uma forma bastante tranquila, inclusive com membros da sociedade, com a OAB presente, né? Com a Comissão Nacional da Infância e Juventude, a qual eu também faço parte dessa Comissão Nacional de Infância, estudar para realmente trazer uma solução mais concreta para a sociedade. Porque hoje nós somos contra, Lobo, porque não adianta você pegar um menino de 12 anos, 13 anos e jogar no Pomeri de 10 anos, né, que como querem fazer, reduzir, jogar ali no Pomeri e achar que isso daí tá tudo certo. Vai resolver. Isso vai resolver a situação do país em relação... Não vai. Não é assim que funciona. Então eu volto a falar, precisamos de políticas públicas efetivas para esses adolescentes, tirar esses adolescentes do mundo das drogas, né? Então assim, eu penso que políticas públicas ajudaria aí muito essa questão dos adolescentes infratores. Doutora, eu sou repórter e eu pergunto, a senhora é doutora especializada e me responde se quiser. Falta, obviamente, a base familiar para as nossas crianças hoje no Brasil? Isso mudou muito de uns anos para cá? Muito. Falta muito. É uma excelente pergunta, Lobo. Como eu disse aqui, a gente estava até conversando anteriormente, né, desse caso dessa menina de Sorriso, de 13 anos, que supostamente estava grávida, né? Com 13 anos de idade. Ou seja, Lobo, o que eu quero trazer para a sociedade? Gente, antigamente, com 13, com 12, com 14, você ainda brincava de boneca. Você ainda tinha essa inocência. E isso, Lobo, pode ser trazido novamente. Eu conheço muitas famílias que ainda
conseguem criar os seus filhos com respeito, com eles respeitando o pai, respeitando a mãe. Mas por quê, Lobo? Repito, temos que olhar para as nossas crianças, mas olhar de uma forma carinhosa, olhar de uma forma verdadeira. Hoje, a gente não tem tempo para conversar com os nossos filhos. Não conseguimos acompanhar em escolas, não conseguimos acompanhar com quem eles andam, com quem não anda, o que está fazendo, se está usando droga, se está em má companhia, com quem que ele está teclando no celular. Hoje qualquer criança, Lobo, de 7 anos, 6 anos, tem celular. Isso é um erro por parte da família? Não, não é um erro, mas a gente tem que saber o que nossos filhos estão acessando, né? Nós temos que saber. Você dá um celular pro seu filho, um iPhone que seja, qualquer celular que tem aí. Hoje qualquer celular tem acesso à internet, à rede mundial de internet. Ou seja, sua filha de 7, 8, 10 anos, ela pode estar teclando com um amiguinho, conversando, assistindo um desenho, assistindo um filme, mas ela também pode estar conversando com um pedófilo. E você não sabe. Então nós temos que ter essa precaução, essa preocupação de entender, de buscar saber com quem que os nossos filhos andam, com quem que os nossos filhos andam, com quem que os nossos filhos, a companhia, né? E em especial, Lobo, o pai e a mãe têm que ter a confiança do filho. Hoje é muito difícil o adolescente, você ter confiança, você ter credibilidade com aquele adolescente. Mas isso é da base, Lobo. Se você conversa com seu filho desde pequeno, explicando, meu filho, qual parte do corpo que não pode ser tocada. Hoje tem vários desenhos, várias cartilhas muito infantis, mas que conseguem trazer o recado, mostrar o recado para aquela criança, no que parte do corpo dela não se pode tocar. Então, se você começa a conversar com a sua filha desde pequena, ensinando essas coisas para ela, o que é certo, o que é errado, você vai ter a confiança da sua filha. E é isso que a gente sempre traz. As pessoas, a sociedade, os pais em especial, têm que ter essa confiança. Para quando tiver um caso que a sua filha tiver aí, olha mãe, chegou um tio na escola e tentou passar a mão na minha perna, ela vai ter essa confiança para contar, porque ela sabe que a mãe dela vai estar ali para ouvir. Então é isso que a gente tem que trazer para os nossos filhos. Doutora, só para me fechar, qual que é a importância de todos os municípios terem um conselho tutelar? Muito, porque o conselho tutelar é o órgão que é o primeiro protetor de direito de criança e adolescente, é o conselho tutelar. Então é aonde faz todo o levantamento, o conselho tutelar que vai atrás das informações, se uma criança está sendo abusada, se uma criança está sofrendo qualquer tipo de violação. E aí, Lobo, até é muito interessante essa sua pergunta, porque não é só violência sexual que o conselho tutelar cuida. O conselho tutelar cuida de trabalho infantil, o conselho tutelar cuida de pedofilia, de pornografia, de maus tratos, né? Aquela criança que está sendo maltratada fisicamente, maus tratos, castigo imoderado que nós falamos. Então trabalho abusivo em casa. Trabalho abusivo em casa. Então o conselho tutelar, ele que faz toda essa parte, né, de chegar primeiro no local, investigar, e se tiver que tirar aquela criança daquela família, é o conselho tutelar que vai fazer com o respaldo do Ministério Público. Bem, estamos aqui conversando com a doutora Catiane Barros Ramalho, ela que é a presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB do Estado de Mato Grosso. Doutora, os microfones da Rádio 93 FM estão à sua inteira disposição para que queira colocar algo mais que não foi perguntado pela reportagem. Fique bastante à vontade aos microfones da 93 FM. Eu que agradeço o espaço, agradeço o convite, e eu quero só ressaltar mais uma vez que para que a sociedade não feche os olhos para um crime tão bárbaro, tão repugnante, tão chocante, que é o estupro,
de vulnerável, que é o estupro de criança, que é o estupro de adolescente, até mesmo o abuso sexual. Não fechamos os nossos olhos para esse tipo de crime. Vamos denunciar, vamos procurar as autoridades competentes, conselho tutelar, polícia militar, mas não denuncie, não feche seus olhos. Denuncie.